Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje é sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025 e a semana foi embora. E hoje nós estaremos também encerrando o livro do profeta Jeremias. Hoje nós vamos estar no capítulo 52 e vamos ler 34 versículos. E como eu sempre digo, nós estaremos aprendendo com esta palavra maravilhosa. Amém? Então vamos lá. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. A leitura de hoje, Profeta Jeremias 52. Hoje, um tópico somente, vamos falar sobre o cerco, tomada e destruição de Jerusalém. Amém? Então vamos à leitura da palavra do Senhor, Jeremias 52. Verso 1. Era Zedequias da idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Libna. Verso 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Verso 3. Por essa razão, sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença, e Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Verso 4. E aconteceu no ano 9 do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Verso 5. Assim esteve cercada a cidade até ao ano 11º do rei Zedequias. Verso 6. No mês 4º, aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão. Verso 7. Foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite, pelo caminho da porta entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor. E foram pelo caminho da campina. Verso 8. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se espalhou e abandonou-o. Verso 9. E prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe lavrou ali a sentença. Verso 10. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla. Verso 11. E arrancou os olhos de Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze, e o rei da Babilônia levou para a Babilônia,
e o conservou na prisão até o dia da sua morte. Verso 12. E no 5º mês, no 10º dia do mês, este era 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio a Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia a Jerusalém. Verso 13. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes. Verso 14. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. Verso 15. E os mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que haviam passado para o rei da Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Verso 16. Mas dos mais pobres da terra deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Verso 17. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e a base e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Verso 18. Também tomaram os caldeirões, e as pás, e os garfos, e as bacias, e os perfumadores, e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Verso 19. E tomou o capitão da guarda os copos, e os incensários, e as bacias, e os caldeirões, e os catiçais, e os perfumadores, e as galhetas, tanto o que era de puro ouro, como o que era de prata maciça. Verso 20. As duas colunas, e o único mar, e os 2 bois de bronze, que estavam no lugar das bases, e que fizera o rei Salomão para a casa do Senhor, o bronze de todos estes utensílios era sem medida. Verso 21. Quanto às colunas, a altura de uma coluna era de 18 côvados, e um fio de bronze, ou melhor, e um fio de 12 côvados cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. Verso 22. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, e tudo era de bronze, e semelhante a este era a outra coluna com as romãs. Verso 23. E havia 96 romãs em cada banda, e as romãs todas eram 100 em roda da rede. Era exatamente isso, né? Todas eram 100 em roda da rede. Verso 24.
Levou também o capitão da guarda a Seraías, o sumo sacerdote, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. Verso 25. E da cidade levou um eunuco que tinha a seu cargo agente de guerra, e as 7 homens dos que viam a face do rei, que se acharam na cidade, como também escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra. E há mais 60 homens do povo da terra que se acharam no meio da cidade. Verso 26. Tomando-o, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, o trouxe ao rei da Babilônia a Ribla. Verso 27. E ao rei da Babilônia, e o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Verso 28. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. Verso 29, bastante judeus. 29. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativo a Jerusalém 832 almas. Verso 30. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 almas. Todas as almas são 4.600. Verso 31. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Jeoaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 25 do mês, que eu vi Merodach, rei da Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Jeoaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão. Verso 32. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. Verso 33. E lhe mudou as vestes da sua prisão, e Joaquim comeu pão sempre na sua presença, todos os dias da sua vida. Agora vamos para o versículo 34 e final. E quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento comum do rei da Babilônia, a sua porção cotidiana até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Amém? Então nós encerramos aqui o livro do profeta Jeremias, e na segunda-feira nós já vamos partir para Lamentações de Jeremias, né? A Lília está me dando uma informação aqui, que são poucos capítulos, né? Deixa eu ver aqui para a gente já comentar aqui. Acho que não vai ter 10, hein?
São 5, né? São 5 capítulos que exatamente vai ser exatamente a semana que vem, né? Vai ser 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Então, a semana que vem, a gente encerra as Lamentações de Jeremias. Hoje, a gente encerra aqui o livro do profeta Jeremias, o capítulo 22. E o que nós lemos neste capítulo, né? É hoje sexta-feira, né? E hoje, sexta-feira, a gente encerra o livro do profeta Jeremias e segunda-feira a gente inicia, né, o livro de Lamentações. E como nós vemos aqui, irmãos, neste capítulo final do livro do profeta Jeremias, nós vemos aqui a demonstração que realmente tudo aquilo que o profeta Jeremias ele proferiu amando do Senhor nosso Deus, quer dizer, as palavras que saíam de sua boca, dada pelo nosso Deus, a gente vê que o julgamento que era predito que aconteceria, realmente aconteceu. Vocês observam que o povo foram levado de 3 levas, né? De 3 levas, o povo foram deportado para a Babilônia. E nós vemos que, mais uma vez, encerrando este capítulo, este livro, a gente vai compreender que tudo aquilo que era proferido da boca de Jeremias acontecia. É claro que, como a gente fala, né, os falsos profetas diziam, né, que não viria destruição, não viria espada, não viria fome contra Jerusalém, não, de maneira nenhuma. Nunca vai acontecer isso. E agora a gente vê que em 3 momentos, tanto o rei da guarda quanto o rei Nabucodonosor, eles pegam o povo de Jerusalém para levar exatamente para a Babilônia. O que eu compreendo com isso? Aquilo que o Senhor tinha determinado para aquele povo acaba de se cumprir. O povo foi avisado? Foi. O povo atendeu às palavras de Jeremias? Nem todos. Nem todos davam crédito às palavras que Jeremias proferiam. Mas aqueles que deram créditos, eles voltarão no momento oportuno para Jerusalém, para Judá, e ali vão edificar novamente. Então, que nós venhamos, irmãos, trazer para nossas vidas as palavras do Senhor, aquilo que o Senhor tem determinado, tem falado conosco. E é tão maravilhoso quando a gente ouve e dá crédito à voz do Senhor nosso Deus. Esse povo, eles poderiam ter fugido de tudo isso, né? Ou melhor, essa situação poderiam não ter acontecido com eles. Eles poderiam ter sido logo ido para a Babilônia. Mas muitos ficaram ali forçando a barra, né? Não, vamos ficar. E aí a gente vê a consequência daqueles que foram, que seriam ao encontro da espada, vai ser encontrado com a espada. Aqueles que foram de encontro com a destruição, para a destruição. E aqueles que foram a cativo, vão a cativo. E no momento certo, o Senhor, ele vai levantar novamente. Amém? Então, que Deus abençoe. Foi aí mais esta palavra do profeta Jeremias. E lembrando que, a partir de segunda-feira, nós estaremos aqui falando sobre as Lamentações de Jeremias.
como são 5 capítulos, né? O primeiro capítulo nós vamos falar sobre devastação de Jerusalém, vamos falar sobre a descrição da cidade destruída, vamos falar sobre a causa da destruição e, por final, ainda no primeiro capítulo, a agonia do povo. Amém? Então, neste momento, vamos falar com o Senhor nosso Deus, e eu tenho certeza que esta palavra, ela já é determinada na nossa vida como bênçãos e como vitórias também. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, visita agora o lar deste irmão, o lar desta irmã, visita o meu lar, a minha família, nos guarda, Senhor, de todo mal. Eu peço a Ti, Senhor, abra os nossos ouvidos para a Tua palavra. Abra, Senhor, o entendimento deste irmão, desta irmã, o meu entendimento para com a Tua palavra, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Abençoa o nosso final de semana. Dê uma semana abençoada, um final de semana abençoado, um final de semana de vitória. Realiza, Senhor, a tua bênção. Sejas conosco, Pai. Derrama a tua graça. É o que eu te peço, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E só lembrando, irmãos, que neste domingo pela manhã, nós estaremos ali com o pastor Adão em Piabetá, né? Em Piabetá, um culto abençoado às 9 horas da manhã, né? Então, todos vocês são os nossos convidados para estar conosco também aí em Piabetá. E os irmãos do canal Tempozil, né? Já está ciente que o irmão Amarildo vai, então nós vamos registrar tudo para poder estar colocando aqui no canal Tempozil, amém? Então, que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.